bom que você está aqui com a gente novamente. Aliás, se não for novamente, quero aproveitar para sugerir que você entre aqui no nosso canal e assista o primeiro episódio, né? São 3 episódios sobre esse tema, que a gente vai falar posicionamento estratégico na nova lógica de valor, mais que percepção patrimônio. Então, acesse o primeiro episódio, lá tem até uma oferta para você no final. E para quem não esteve no primeiro episódio, eu sou Ania Ribeiro, atuo como especialista de posicionamento estratégico e design orientado a propósito para o desenvolvimento de projetos, negócios e organizações. E tenho trabalhado já há muitos anos, né? Fundei a Agari em 2009 e desde então a gente tem trabalhado com lideranças, com empreendedores, né? com membros de governança de organizações do setor privado, do setor público, justamente apoiando processos de mudança e processos de desenvolvimento a partir do posicionamento estratégico, tá bom? A gente está falando, então, desse tema, e no primeiro episódio a gente falou sobre singularidade, que é um elemento, um dos 3 elementos do posicionamento estratégico, né? A gente vai abordar um a cada episódio, então, depois desse episódio que a gente está aqui, tem mais um último episódio, e a gente mencionou a importância da singularidade no posicionamento estratégico justamente para a concepção, digamos assim, para que a gente tenha um novo olhar para o que está acontecendo e para a própria relevância do posicionamento estratégico. No primeiro episódio, a gente sempre começa com uma frase, uma afirmação inspiradora. A frase era: ignorar a essência é negar a fonte de maior potencial. Hoje, a frase que vai nos inspirar e nos acompanhar aí nos nossos naquilo que a gente, nas nossas reflexões, nas informações e exemplos que a gente vai ver, o valor que se gera expressa o valor que se tem. Isso é o que a gente vai ver hoje. Só retomando, né, no posicionamento estratégico a gente viu singularidade e hoje a gente vai ver significado, né? O que é esse elemento tão próprio, tão essencial do posicionamento estratégico, que é significado, né? Que tem a ver com uma aspiração que orienta e alicerça tudo aquilo que a gente quer desenvolver. O significado como relevância, digamos assim, da tua iniciativa. Mas antes, né, antes de a gente entrar propriamente nos modelos, em tudo aquilo que compõe o que a gente chama de significado dentro de um posicionamento estratégico, para aqueles que já viram o primeiro episódio ou aqueles que não viram, a gente viu no primeiro episódio que que dentro desse novo olhar é preciso que a gente olhe muito menos para os projetos, para as iniciativas, negócios e organizações como máquinas, né, como composições mecânicas e muito mais como organismos vivos. Isso foi o que a gente viu. E que o desenvolvimento e os relacionamentos de organismos vivos, eles são dinâmicos, são dialógicos e têm uma forma dimensional de atuar, né? Então, tudo isso nos remete à importância do pensamento sistêmico dentro do desenvolvimento e, sobretudo, dentro da relevância do posicionamento estratégico. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto hoje, que a gente tem consciência de que estamos desenvolvendo ele dentro de um processo linear, né? De etapas, dentro de uma base temporal e tudo mais. E a gente ouviu no primeiro episódio da relevância do propósito e do pensamento sistêmico. Como é que a gente pensaria hoje, por exemplo, você, né, que tem um projeto ou que está pensando num novo negócio ou que quer expandir o teu negócio? Você pensaria, bom, então posicionamento estratégico é relevante, eu tenho que sair, né, do status, né, da posição que eu estou hoje e desenvolver um processo para que eu tenha um posicionamento melhor. Se foi esse o caminho, a gente, na verdade, está reforçando um processo linear. O que o posicionamento estratégico traz?
quando ele coloca a relevância no pensamento sistêmico, é de que é fundamental aonde se está hoje, a capacidade que se tem hoje, o potencial existente hoje, para que com um novo olhar possa ser o posicionamento estratégico, o seu desenvolvimento possa ser fortalecido. Tá? Então, o que a gente viu no primeiro episódio, que é importante para a gente continuar aqui nesse segundo episódio, é isso. É tentar olhar com pensamento sistêmico, ou seja, aonde você está hoje, seja começando, seja aprimorando, seja querendo expandir um projeto ou uma iniciativa, ou fazer um movimento na sua vida pessoal e profissional, é muito importante ter essa visão de que é um olhar do que se tem para alimentar, digamos assim, semear aquilo que se quer construir, e não aquela expectativa futura de que você precisa entrar num processo. Vamos ver um pouco mais sobre isso agora nesse episódio, que a gente vai falar sobre o significado, então. O desenvolvimento com significado que a Gary desenvolve, que vocês estão vendo aí, ele traz a relevância do pensamento sistêmico no desenvolvimento. A gente está falando, então, do posicionamento estratégico como alavanca de engajamento e de produção e compartilhamento de conhecimento. O propósito, como a gente viu no primeiro episódio, é fundamental, o pensamento sistêmico é fundamental, e a perspectiva estratégica, que não só temporal, mas pensando no engajamento e na produção de conhecimento e construção de legado, é fundamental. Vamos seguir nisso, e agora entrar um pouco mais no que significa a relevância que se gera dentro do posicionamento estratégico. Vamos olhar de novo para o mundo. Lá no primeiro episódio a gente falou, né, das transformações, da convergência 3D, das transformações aí. Né? No mundo linear, se a gente olhar para as nossas iniciativas e ainda se perceber como dentro de um processo de visão, né, de desenvolvimento linear, obviamente a gente vai pensar nas organizações exponenciais, digamos assim, como fontes ou como fornecedoras de ferramentas, de processos, de a própria inteligência artificial, que é impulsionadora dessas organizações exponenciais, elas serão vistas apenas como ferramenta. E é importante dizer que essas organizações, hoje, que a gente vai ver mais detalhadamente para frente, elas talvez estejam mais intimamente nas nossas iniciativas, mais dentro dos nossos projetos e negócios e organizações, do que até um fornecedor que a gente, ou um prestador, ou um parceiro que a gente já tem um relacionamento de anos, né? E a gente vai ver isso. Outra coisa, essas organizações chamadas de organizações exponenciais, né, que a gente vai dar exemplos aqui também, elas basicamente já vivem numa lógica, e até impulsiona uma lógica de valor, que sai do design das coisas, né, para o design de fluxos, né, de comunidades, de ecossistemas. E elas, basicamente, do desenho ao processo de desenvolvimento e expansão, elas são alimentadas porque elas chamam de Massive Transformative Purpose, ou seja, um propósito transformador massivo, né, que tem um alcance muito grande, tanto em termos de pessoas, né, quanto em termos geográficos, em termos de atividades do nosso dia a dia. Mas essa imagem que a gente está vendo, né, faz com que a gente, dentro de um pensamento linear, observe toda essa oportunidade que essas organizações estão trazendo, né, e a mudança, né, que elas estão trazendo apenas como ferramenta. E acho que você entende um pouco disso. A gente tem visto, né, listas de competências, isso é bom para isso, essa outra inteligência é boa para isso. Então, a gente começa a olhar com essa complexidade para esse olhar. Para o que está acontecendo. É complexo, mas, na verdade, é orgânico. É assim, é essa a nova lógica, né, de organicidade. Por isso que a gente, desde o primeiro episódio, viu a importância de reconhecer as dimensões de um organismo vivo. Agora, vamos aqui, a gente falou que a gente também não está trazendo só informações.
Eu vou mostrar aqui agora, a gente vai ver juntos alguns aspectos que a gente, com certeza você já leu, né? Em muitos lugares, em muitas matérias, em muitos artigos, que são coisas que, digamos assim, aparentemente o mundo está pedindo para que os nossos projetos, os nossos negócios e as nossas organizações tenham. E eu não quero que assim, a gente tenha aqui um momento só de olhar para as informações, mas vamos experienciar o que a gente está vendo. Por exemplo, em termos de percepção de valor, quem aqui já não viu, né? Você possivelmente já viu, eu também várias vezes, porque trabalho com isso todos os dias, que em termos de posicionamento, o especialista e o generalista está dando lugar a algo, termos novos, por exemplo, né? O perfil nexialista, o negócio com autoridade, né? Que é com isso que, na verdade, você vai ter um posicionamento premium e não vai competir com robôs. Vimos também no âmbito no aspecto das profissões que mais do que saber fazer é preciso saber orquestrar. Então, em vez de ser um especialista técnico, é preciso que a gente desenvolva capacidades de curadoria, de saber olhar o mundo e estabelecer, desenvolver, desenhar uma solução específica. Que o público-alvo, né, do mercado, olhando um pouco para marketing, né, que antes era a juventude, novos produtos, novas versões, né, sempre acontecendo, tá dentro daquela transformação demográfica que a gente viu no primeiro episódio, está trazendo um outro digamos assim, um outro campo de oportunidades, que é a economia prateada, né? Então, mais do que solucionar a dor, as pessoas mais experientes, a gente já tem estudos sobre isso já, estão buscando serviços, né? Estão buscando coisas que, mais do que solucionar um problema, digamos assim, gere valor, né? A explosão das plataformas mostram isso. A educação também, né? Como é que a gente está olhando para a educação ainda, com visão linear ou pensamento sistêmico, né? A educação, quando a gente, por exemplo, busca uma posição, pessoas que estão buscando uma posição, ela ainda é medida por diplomas, por certificados, mas, na verdade, já se fala há alguns anos sobre lifelong learning, sobre aprendizagem continuada. E aí, aqui até vale uma reflexão específica nesse aspecto, quer dizer, hoje, quando a gente está buscando um parceiro ou alguém para trabalhar com a gente, por exemplo, né, quando você está aí diante desse momento, né, de trazer pessoas para o teu projeto, como é que a gente pode hoje medir se todo o diploma, toda a certificação, todos os cursos que ela fez, qual é a proporção disso dentro de um processo, por exemplo, autodidático, né, de conhecimento? As informações estão aí para todo mundo. Então, a gente vê que 60% no ano que vem dos profissionais precisarão se requalificar. Mas qual é a base dessa visão, né? Em termos de tecnologia, como eu já disse, a gente ainda olha para a tecnologia buscando ferramentas, em vez de olhar para sistemas e plataformas, para soluções que são baseadas em dados mesmo, né? E isso tende, para quem não olhar, já estão dizendo, olha, se você não tiver um sistema uma solução data-driven, você vai rapidamente tornar o seu projeto, o seu negócio invisível. No próprio trabalho, né, presencial, CLT, agora tem a modalidade híbrida, assíncrona, né, a própria presença de agentes, né, de inteligência artificial, e isso está dando mais flexibilidade para a pessoa, gestão de projetos, né, em vez de planos lineares de longo prazo, a prototipagem hoje tem um custo mais baixo, ela é mais ágil, então o custo de testar caindo, né, quem não inovar, na verdade, vai perder vitalidade ou até descontinuar. E as relações, em vez de marketing, filantropia opcional, dentro dessa onda, né, do ESG, da sustentabilidade, traz um olhar mais forte para não abandona o risco, mas traz um olhar mais forte para a adaptabilidade, para a resiliência, né? E as profissões e projetos que têm a ver com isso são mais desenvolvidos. Gente, olha os minutos que eu, né, passei falando sobre isso. E eu perguntei, olhem menos para as informações. O que isso causa em você e em mim, quando a gente olha tudo isso? E eu fui muito rápida, muito breve e muito sintética aqui, em abordar cada um desses aspectos. E aí a gente fala, não, mas então vamos
vamos resumir, né? Então, o que a gente precisa é uma inteligência emocional melhor, um uso de dados com ética, né? Em termos de design, vamos buscar um design, um posicionamento regenerativo, né? Se especializar em problemas complexos e tudo mais. Ainda assim, a pergunta que eu faço, como experiência, tudo isso que eu acabei de dizer impulsiona os nossos movimentos, tem impulsionado os nossos projetos, o tal, tem impulsionado novas visões, novos olhares, novas compreensões, ou na verdade está nos proporcionando até muito mais uma reticência, né? Uma paralisação, um vamos esperar, um não, vou ficar aqui no meu conforto. E por que que isso é importante quando a gente fala de posicionamento estratégico? A gente falou do mundo linear e de como a gente compreende tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente já disse que, na maioria das vezes, a gente ainda lida com processos lineares, mas que isso não precisa ser abandonado para que a gente possa ter um novo olhar. E a gente disse que a gente está se relacionando a cada instante com organizações que já estão impulsionando essa nova lógica de valor. Então, o que é fundamental, o que é que a gente está trazendo aqui e que o posicionamento estratégico é absolutamente relevante, é que, minimamente, para uma nova compreensão de valor, para atuar para um projeto, um negócio, uma organização atuar como organismo vivo, ele não pode prescindir de atuar a partir de uma essência, de um propósito transformador significativo. Existe, eu sei, eu lido com isso todo dia, pessoas que ainda negam, né, a relevância de um propósito ou de uma organização que diz ser orientada ao propósito, ou o valor disso, né, como comumente as pessoas falam no final do dia. Mas isso, dentro da nova lógica de valor, é fundamental. E o posicionamento estratégico é a prática, né, de governança, de gestão, de lideranças que são orientadas a esse propósito significativo. Já tem muitos casos de organizações médias, pequenas até, e grandes iniciativas profissionais de pessoas que estão querendo carreiras múltiplas, por exemplo, onde o propósito tem sido o elemento chave, propulsor de uma diferenciação, digamos assim, mas não só, de uma relevância, para além da diferenciação. Tá? E aí, a gente voltando para aquele nosso esquema, né, do posicionamento estratégico que impulsiona o desenvolvimento mais do que percepção, ele é um patrimônio, isso que a gente está vendo, ele é absolutamente fundamental que o posicionamento seja esse elemento que esteja num processo contínuo de desenvolvimento e desse desenvolvimento expandindo as capacidades, né? Então, se na singularidade o novo olhar era para o organismo vivo, digamos assim, para a gente compreender o organismo vivo, aqui no significado é para a gente compreender que o desenvolvimento daquilo que a gente lidera, né, que a gente está lidando e a gente está liderando dia a dia nas nossas vidas, ele pede uma expansão de capacidades contínua, sólida, né? A gente já viu lá no primeiro episódio, eu vou fazer uma recapitular, então, o quanto o propósito é importante e o quanto os princípios, né, considerando esses organismos vivos da essencialidade, de olhar a integralidade dos organismos e também entender que a interconectividade, não só com o olhar de conexão, mas de saber se relacionar é importante, é fundamental. E a gente tem trabalhado, na Agari a gente trabalha com esse modelo Alan Agari, que eu estou colocando aqui muito rapidamente para vocês, só para mostrar que o modelo ele não é um método, ele não traz uma questão de etapa a etapa, mas o próprio desenho dele, o próprio design dele mostra que o propósito, os princípios, eles estão no centro desse processo de desenvolvimento das pessoas, de expansão das capacidades, que vai se expressar, como vocês estão vendo aí, vai se manifestar na proposta de valor, né, no portfólio de ofertas, e assim também orientar todos os planos de ação, os planos, enfim, os processos de planejamento e da própria participação nos ecossistemas que a gente atua. Então, é importante dizer
que os líderes, né, cada um de nós como líder, como empreendedor, enfim, a gente todos nós estamos navegando no mesmo oceano, correto? Então, assim como é importante posicionamento estratégico na compreensão de que somos organismos vivos em contínuo desenvolvimento, outras organizações que a gente está se relacionando também, até aquela organização, aquele organismo, aquela comunidade para a qual a gente está oferecendo o nosso projeto ou o nosso produto ou serviço, né? Mas, Ania, o que isso muda? O que esse modelo que você está trazendo muda? Bom, primeiro, a gente está falando muito rápido dele, mas ele traz, né, ele elabora, ele apoia reflexões e decisões dentro de uma perspectiva estratégica, de pensamento sistêmico e orientado ao propósito. Mas, mais do que isso, como é que eu dou relevância para aquilo que eu estou desenvolvendo? É importante que, se a gente sai do pensamento linear de começo, meio e fim para cada projeto, para cada processo, a importância do desenvolvimento, de uma certa forma, ela se eleva, né? Então, é importante que a gente veja a vida dos nossos projetos, das nossas iniciativas, das nossas organizações, como um contínuo, como jornadas estrategicamente elaboradas de desenvolvimento e engajamento. E essas jornadas, diferente do processo de execução, elas não estão olhando só para as atividades, né, para o encadeamento das atividades. As pessoas não entram para esses planos, para esses projetos, como só ali naquela linha de responsável, né? Ao mesmo tempo que um projeto está sendo desenvolvido, que uma organização está no seu dia a dia, capacidades estão sendo desenvolvidas. A aprendizagem, como a gente viu, ela é contínua, né? A experiência, ela é diária, a cada instante. Então, pensar no desenvolvimento com significado para organismos vivos envolve pessoas, envolve essa capacidade de desenhar, né, fluxos de desenvolvimento de pessoas, comunidades e ecossistemas. E esses fluxos, eles não têm um foco na atividade. Eles trazem junto, como vocês estão vendo, né, nas, digamos assim, 3 cores que a gente tem aqui no modelo, eles trazem junto o fortalecimento do direcionamento estratégico, o engajamento das pessoas, desenvolvimento de pessoas é a melhor estratégia de engajamento, né? E o conhecimento ativo, ou seja, a todo momento, aquilo que está sendo gerado está sendo compartilhado, está gerando, como a gente fala hoje muito, infoprodutos. E essa forma de se desenvolver, que é o que a gente tem feito, né? Quando a gente trabalha o posicionamento estratégico que impulsiona o desenvolvimento, né? Esse significado, essa relevância, ela expande também simultaneamente tanto o nível das decisões, né, das resoluções mais assertivas, agilidade, atratividade, quanto os níveis das relações, porque a todo momento existe um olhar para as pessoas e para a expansão das capacidades do que a gente está ali desenvolvendo junto, interagindo. Então, os ambientes são mais responsáveis, mais resilientes e mais regenerativos, né, porque estão olhando, estão vivos ali, e as próprias realizações, né? A gente desloca a visão do êxito lá no final para as realizações cotidianas, maior vitalidade do seu projeto, da sua iniciativa, maior viabilidade, então a gente não está excluindo os processos físicos, financeiros, e tudo aquilo, como eu disse, que é, digamos, o foco hoje de um processo linear, padrão, de uma organização em componentes, né, em áreas. E a própria visibilidade, porque é a visibilidade que, na verdade, tem força no seu saber se relacionar, digamos assim. Vamos ver mais 3 exemplos? Vamos. No primeiro episódio, a gente viu 3 e aqui a gente vai ver. Agora, com a lente da singularidade e a lente de uma organização, de um projeto que tem relevância, porque ele é relevante em si mesmo, ele se desenvolve de forma contínua. Então, por exemplo, no profissional, um advogado generalista, ele atende causas trabalhistas, divórcios, multas de trânsito, e geralmente o advogado ele é indicado, né? Alguém indica, e depende muito também de onde ele está situado, né? Da região onde ele atua, enfim, da especialidade que ele tem.
No caso, se esse mesmo advogado que tem uma especialidade, né, que tem uma capacidade, uma competência, se posicionar como especialista em propriedade intelectual para criadores de conteúdo e youtubers, percebe? Né? Não vamos falar muito mais sobre isso, eu acho que rever tudo que a gente tem visto no primeiro episódio nesse já nos dá uma certa base de compreensão da diferenciação, né, de como a gente utiliza a própria competência, capacidade, a potencial que existe para um posicionamento melhor. Um projeto, por exemplo, de marketing digital completo, né? Então, você auxilia, olha, eu te ajudo, a tua presença no Facebook ou no YouTube, ou enfim. Ou um posicionamento que diz, olha, eu tenho um curso, né? Quando você está fazendo um curso para que a pessoa entenda a relevância do marketing digital na vida dos projetos, né? Se você, por exemplo, se posicionar como um curso de como vender consultorias de TI para o LinkedIn, né? Fica claro quem vai te procurar, a pessoa que te procura, inclusive o esforço de geração de leads, de você fazer todo o funil, ele acaba sendo menor, porque o teu posicionamento está muito mais claro, né? Chegará até você pessoas que efetivamente veem valor naquilo que você faz. Da mesma forma, olhando agora um exemplo que a gente viu no primeiro aqui, de uma academia de ginástica, né, que tem musculação, esteira, aulas de aeróbica e tudo mais, como seria se esse mesmo estabelecimento, essas mesmas pessoas que têm interesse nesse negócio se posicionasse, por exemplo, como estúdio de treinamento funcional para mulheres 60 a mais. Até o ambiente seria diferente, né? Assim, todo o desenvolvimento com significado que a gente falou, ele está muito mais orientado, né? Ele tem muito mais relevância porque ele está melhor posicionado, ele define melhor aonde o teu negócio, o teu projeto vai ter que se desenvolver, correto? E aí a gente, né, para fortalecer aqui a nossa compreensão de significado, o que esses exemplos têm em comum? É óbvio que eu não estou falando que o que uma loja de café tem a ver com academia, ou que um designer tem a ver com um curso de marketing digital. Mas, basicamente, né, se a gente olhar de novo, muito brevemente aqui, sem posicionamento, a impressão de que você tem mais público, na verdade, está dizendo que teu público é todo mundo, né? Então, isso é ruim, porque a tua mensagem fica confusa, né? Ela fica genérica. A oferta também, né? Para quem tá buscando, né, a tua oferta ou a tua competência até, ela fica um pouco sem foco. E a relevância, na verdade, fica baixa, né? Vira um commodity, como eu tinha dito, né? Presto consultoria em desenvolvimento de projetos, quer dizer, é algo muito, muito vago. E com posicionamento, algumas características que a gente viu nos exemplos do episódio anterior desse é que o grupo é específico, né? A mensagem é clara, ela é direta, você pode até desenvolver melhor, né, a tua identidade, o tom também é diferenciado, você está falando para um público que você ao longo do tempo vai sabendo mais sobre ele, né? A própria oferta, né? Ela deixa claro o valor que ela está gerando, né? E a relevância acaba sendo o que chamam de premium, né? Uma relevância alta, né? Para atender aquele ecossistema que tem interesse naquilo que você está oferecendo. De novo, voltando para o nosso tema, o posicionamento estratégico, nessa nova lógica de valor, é mais que percepção, né? Ele é patrimônio. A gente viu no primeiro episódio como ele traz, traz à luz a relevância do capital institucional, da marca, né? Da identidade. E ele também, da mesma forma, quando a gente fala de significado e de relevância, o quanto é importante ter clareza, né, de com quem a gente está se relacionando, de com quem a gente está se desenvolvendo, de quem quais são as comunidades, outros organismos que fazem parte do nosso ecossistema de desenvolvimento contínuo. Então, a mensagem que se vai fazer, ela também tem que levar em consideração elementos que o posicionamento estratégico ajuda a gente a definir, que são quem são as pessoas, né, pessoas numa abordagem genérica, e quais são os papéis que elas têm diante do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento
da nossa própria iniciativa, da sua iniciativa, qual é a relevância que a sua iniciativa tem para essas pessoas e qual é o papel que elas têm dentro do processo, inclusive, de desenvolvimento do todo maior, né, do próprio cenário. Aí reside aquele termo agente de mudança, quando as coisas estão dinâmicas e acontecem ao mesmo tempo. E assim como o capital institucional, nessa nova lógica, o capital humano, né, o capital social, até como alguns dizem, né, chamam de network, né, as tuas relações aqui, é claro, fica claro, não só no posicionamento em relação à tua identidade, né, a marca que você está construindo, né, o teu brand, como a gente fala, né, ouve falar, mas também de como você está construindo os teus conteúdos, a tua mensagem, como você está se relacionando, que está se comunicando. E, de novo, terminamos com uma pergunta, mas, Ânia, tudo bem, entendi a singularidade, entendi o meu propósito, né, que o propósito significativo é fundamental, entendi que o meu desenvolvimento tem que ser expressão desse propósito e está visível para as pessoas com as quais eu vou me relacionar, eu vou oferecer, né, os meus produtos e serviços. Mas eles vão, de fato, valorizar isso? Né? De novo, né, a lógica de valor desloca o olhar do produto e amplia esse olhar para as comunidades. Então, no próximo episódio, a gente vai ver exatamente o terceiro, que o próximo episódio é o último, o terceiro elemento fundamental do posicionamento estratégico. Né? Além de uma clareza, né, da tua singularidade e da tua relevância, do teu significado para o ecossistema onde o teu projeto está, a tua iniciativa está atuando, né, a tua oferta é oferecida, digamos assim, como é que eu crio essas ofertas? Como é que essas ofertas de valor, como é que meu portfólio de produtos e serviços, como é que eles expressam efetivamente tudo que a gente viu até aqui? Então, no próximo episódio, a gente vai falar como é que a gente constrói isso, tá bom? Eu quero, então, agradecer, né, mais uma vez, a gente está aqui junto, ou você que chegou agora, enfatizar para entrar no canal e ver o episódio, assistir o episódio 1, né, é muito importante para a compreensão do todo. Veja outros conteúdos que você pode encontrar ali no canal também, todos eles muito relacionados ao tema que a gente está vendo aqui, né? Tem podcast com pessoas interessantes, enfim, que falam sobre o desenvolvimento dos seus próprios projetos e negócios. E para aqueles que estiveram no primeiro episódio, eu pedi, né? Ofereci que vocês entrassem no site da Agari, lá no contato, e preenchessem lá deem uma olhada no episódio que vocês vão ver a oferta. E para essas pessoas que entraram ali, que já receberam, né, uma análise breve do propósito ali, de uma reflexão breve, a gente vai mandar um convite para uma live, tá? Onde a gente vai explorar um pouco melhor tudo aquilo que foi visto no formulário que a gente orientou vocês a acessarem para a reflexão que vocês viram, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E até breve, até o próximo episódio.